não conseguir visualizar, fala, tia, eu não estou vendo, que aí eu volto do início. Oi? Eu vou compartilhar aqui. Você quer ir pegar o livro, é isso? Vai lá, pode ir, tia, que eu vou compartilhar aqui a tela ainda. Abriu errado. Nossa, de ciências. Aqui. Cadê a Agatha? Já retornou? Vejam aí para mim, por favor, que eu tô sem. Não consigo visualizar vocês. Então, eu vou aguardar ela para a gente poder começar, tá? Ela foi pegar o livro. Quando ela retornar aí, vocês me avisam? Obrigada. Bom dia, Mequias. Tudo bem, tia? Que bom. Essa atividade que a gente vai trabalhar hoje é no módulo 3, viu? Página 24. Agatha retornou, gente? O meu foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Descansei, trabalhei, né? Porque, como segunda-feira eu tenho que mandar aula, então eu gravo no final de semana, mas foi muito bom. Voltou? Então vamos lá. Como a Agatha retornou, vamos começar agora a leitura. Eu gostaria que Rebeca iniciasse a leitura. Você poderia iniciar, Rebeca, por favor? Mequias. Leia aqui, por favor, Mequias. Não, tia, eu compartilhei a tela. Você não está conseguindo visualizar, não? Ué, então peraí. Vou sair, vou sair, vou compartilhar de novo para ver se você consegue visualizar a minha tela. Agora você está conseguindo visualizar, Mequias? Abriu errado. Aqui, mas será? Disparidades. Hum. Mateus Trindade. Lê agora aí, tia, o último. Muito bem. Gente, olha só. Esse trecho que a gente acabou de fazer a leitura faz parte da quarta capa do livro. Vocês já conseguiram identificar? Eu não sei se eu cheguei a falar isso na aula online, que todos os livros possuem essa quarta capa. Ela serve para dar mais informações sobre o texto que vocês estarão lendo. E neste caso desse texto aqui, vocês conseguiram observar qual é o assunto desse livro? Qual é o assunto que vai ser tratado nesse livro, gente?
Muito bem. Isso mesmo. Então, ela vai tratar sobre a questão da tolerância. E nas questões da página 25, onde eu tenho 5 questões, eu pedi para que vocês copiassem e respondessem no caderno, tá? Então, vocês irão copiar essas 5 questões, irão responder no caderno. Na sexta-feira, eu vou mandar a correção. Outra coisa, gente, que eu gostaria de avisar. Essa semana, não sei se vocês viram o cronograma que eu mandei ontem à noite de aulas, não sei se vocês todos conseguiram visualizar. Sexta-feira vocês terão aula de lições bíblicas, viu? Tia Cláudia pediu para que na sexta tivesse essa aula. Então, sexta-feira, conto com a presença de todos, até porque é o melhor dia da semana, né? Que a gente já discutiu aqui, todo mundo decidiu. Então, sexta-feira, às 10 horas, aula com tia Cláudia de lições, tá bom? Sexta-feira, tá? Então vamos lá, gente. Na primeira questão, eu tenho assim: no texto da quarta capa, a autora faz a seguinte pergunta: o que temos de parecido? Converse com os colegas e identifique quais são as semelhanças entre vocês. Gente, eu não vou discutir todas as questões, mas essa questão em especial eu gostaria de discutir o porquê. O que que nós temos de igual e o que que nós temos de diferente? Na opinião de vocês. Muito bem, cara. E qual vai ser a nossa diferença, gente? A gente pensa todo mundo da mesma forma. Bom dia, Thalita, seja bem-vinda. Quem mais que chegou agora? Bom dia, Giovana, seja bem-vinda. Teve mais alguém que chegou. Oi, tô, Thalita. Não, tô te escutando, tia, tranquilamente, viu? Então é isso mesmo. Nós, quando a gente discutiu lá naquele texto sobre o racismo, todos nós somos iguais perante a lei, não é? Só que nós temos a nossa diferença, costumes diferentes, um modo de pensar diferente, cor da pele, cabelo, e isso nos torna. Porque vocês lembram que a gente discutiu que seria legal se todo mundo fosse igual, pensasse da mesma forma, agisse da mesma forma, usasse todas as roupas iguais? Não. Ia ser algo sem graça, não ia? E eu não ia ser sem graça? Ia ser muito sem graça. Só que não, nós não somos assim. Nós temos as nossas diferenças e nós devemos respeitar essas diferenças. Eu digo que o mais importante, eu acho que essa palavra deveria ser o lema de todo mundo. Respeito, tá? Gente, pergunta. Eu tenho aqui a segunda, terceira, quarta e quinta questão. Alguém ficou com dúvida durante a videoaula em relação a essas questões e queira retirar aqui agora? Alguém falou, tia, quem foi? Tá tranquilo? Então eu posso agora explicar a ortografia? Posso? Então vamos lá. Gente, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Primeira dica. Quem assistiu viu que eu expliquei para vocês sobre o uso do mais e do mais. Tem gente que costuma confundir. E eu até entendo. Confunde porque não sabe como utilizar. Por exemplo, se eu vou utilizar o mas, eu quero indicar o que na minha frase? Que eu vou alegar o quê? Uma? O que eu vou indicar, gente, se eu uso mais? Não, não, tô falando de mas. Tô falando de mais.
Muito bem, então ela indicou uma oposição. E eu posso e eu posso trocar o mais por quais palavras para saber se ficou correto? Porém, contudo, muito bem. E o mais, ó, mais indica o quê, gente? Olha só, eu tô vendo que tem gente ainda confundindo, então eu vou explicar do início. Gente, o mais indica quantidade. Se eu chegar aqui e falar assim, eu vou ao mercado comprar R$ 32 com o meu dinheiro, mas amanhã eu irei comprar mais R$ 10. Então, eu indiquei o quê? Uma adição. Eu estou indicando a quantidade. Então, todas as vezes que eu for indicar a quantidade, eu vou utilizar o mais. E tem outra regra. Vamos aqui que eu vou apresentar para vocês que quando a gente visualiza, fica mais fácil. Todos estão visualizando a tela? Então tá, eu tenho aqui mais ou mas. Observe a pronúncia. Quando eu falo mais, vocês escutaram o som do i? Muito bem. É importante que vocês consigam entender quando eu pronuncio mais ou mas. Por quê? Se você me disser tia, eu não consegui identificar. Ou tia, às vezes eu não estou conseguindo perceber onde está, é porque está tendo um erro de pronúncia. A forma como a gente fala vai definir muito em relação à escrita, viu? Então, o que, que vai ocorrer? O mas indica oposição. E todas as vezes que eu tiver dúvida se eu vou utilizar o mas ou mais, eu posso substituí-lo. No caso do mais, eu posso utilizar porém, entretanto, contudo, todavia. Já o mais, ele vai indicar quantidade. Tia, como é que eu posso fazer para poder identificar se eu vou utilizar o mais, troco por menos? Só que tem um detalhe. Se o mais vier acompanhado de um artigo, o, a, os, as, uns, eu vou ter que substituir mais o mais por o restante, certo? Então, quando mais vier sozinho, você substitui por menos. Mas se ele vier acompanhado de um artigo, você irá substituí-lo por o restante. Até aqui tá tranquilo, gente? Olha aqui o exemplo. A cada dia tenho mais tarefas para fazer. Bora substituir? A cada dia tenho menos tarefas para fazer. Vocês viram que teve concordância na frase? Uma regra. Nesta frase aí, antes do mas, tem o quê? Para fazer, depois de fazer, tem o quê? Não. Depois de para fazer, eu tenho um sinal de pontuação. Que sinal de pontuação é esse? Vírgula. Todas as vezes que vocês forem utilizar o mas, vocês precisam colocar uma vírgula antes. Só que tem um detalhe. Eu não sei quem foi que eu peguei esses dias. Eu estava lendo um texto de algum aluno, não sei quem foi. E o aluno, esse aluno ou aluna, não sei, colocou um ponto no início do parágrafo. Gente, a gente não utiliza ponto no início de parágrafo. Na realidade, só se for relacionado a um diálogo, que aí eu vou utilizar um travessão, tá? A não ser ponto, vírgula, nada disso a gente utiliza no início de parágrafo, não, viu? Certo? Tô deixando isso bem claro para que vocês entendam e saibam que a gente não pode utilizar dessa forma. Aí eu tenho aqui, mas é uma conjunção coordenada adversativa e ela vai indicar oposição, ou seja, uma ideia contrária. Aí eu tenho os exemplos. Fui à festa, mas não dancei.
Vocês viram aí a vírgula antes do mas? Aí podem me perguntar, tia, eu posso escrever sem a vírgula? Não. É a regra da língua portuguesa que todas as vezes que vocês forem utilizar um mas, necessita-se ter uma vírgula antes. Tranquilo? Todo mundo entendeu essa regra? Quando é regra, é para ser seguido, viu? Então, fui à festa, mas não dancei. Vou substituir o mas. Fui à festa, porém não dancei. Então, minha frase ficou correta? Vou para o mais agora. O mais, ele é um advérbio. Vocês já estudaram advérbio já com tia Rose? Ah, então ótimo. O advérbio, ele vai apresentar um sentido de soma. Se é soma, nós estamos falando de quantidade, de adição. Eu estou somando algo. Aí eu tenho aqui: seu domínio da língua cresce mais a cada dia. Se eu inverter por menos, seu domínio da língua cresce menos a cada dia. Então, o sentido da frase permanece o mesmo. Eu não tenho alteração. Porque se tiver alteração, eu sei que a forma que eu escrevi está incorreta. Tranquilo? Vocês lembram do que eu falei para vocês a respeito do artigo? Aqui no último exemplo eu tenho assim: por hoje é só. O mais fica para amanhã. O ó, neste caso aí, é um artigo. Então, todas as vezes que o mais vier acompanhado de um artigo, vocês deverão substituí-los por o restante. Então, a partir de agora, vocês precisam saber que o mais eu tenho menos para ser substituído ou o restante. Certo? Mas, além do mas e do mais, eu tenho um mas acentuado. Tia, eu quase não utilizo. Na realidade, é muito difícil a gente utilizar o mas acentuado, mas a gente precisa saber a sua regra. E qual é a regra? É só a gente substituir o mas acentuado por boas. Por quê? O mas, ele é o plural do adjetivo má. Ela é uma menina má. Como é que eu inverto aqui? Ela é uma menina boa. E ela é o feminino de mal. Então, como é que vai ficar? As más ações empobrecem o espírito. Como é que eu vou inverter? As boas ações empobrecem o espírito. Tá tranquilo? Vocês conseguiram compreender a regra? Ortografia é o que eu digo para vocês. Ortografia. Se você aprendeu a regra, você não esquece mais. Aí você começa a escrever daqui para frente de forma correta, porque você já sabe a regra. Você já sabe que antes do mais precisa ter uma vírgula, que se nesta frase você utilizou mais é porque você quer indicar uma oposição. Se você utilizou um mais, é porque você quer indicar uma quantidade. Então, quando você sabe a regra, você não tem dificuldade em relação ao conteúdo. Aí eu tenho aqui na página 26. Oi. Qual regra que você não entendeu, tia? Acentuado? O mais acentuado, ele é o plural do adjetivo má. Foi quando eu expressei assim: Luísa é uma má pessoa. Má é o plural, o mas, ele é o plural do adjetivo má. Aí, qual vai ser a regra que eu vou utilizar? O mas, ele não é muito utilizado. Muito difícil a gente utilizar. A gente costuma usar mais o má. Ela é uma pessoa má, e por aí vai. Só que quando você for utilizar o má no plural, para você saber se você está utilizando ele da forma correta na frase, você deverá invertê-lo. Como? Você irá utilizar o boas. No caso aí do exemplo, eu tenho as más ações empobrecem o espírito. Eu vou pegar o mas e vou substituir por boas para ver se minha frase ficou coerente, se ela ficou correta.
Então, as boas ações empobrecem o espírito. Só que tem um detalhe. Nesta outra frase, eu acho que o que pode ter ficado assim, algumas pessoas depois podem até vir me questionar. Tia, mas aqui embaixo tem ruins. Olha só, vocês precisam sempre observar se teve coerência. O que que é coerência? Quando a frase tem sentido. Sempre soubemos que elas eram más. Por que que neste caso aqui colocou ruins? Porque se eu colocar, sempre soubemos que elas eram boas. O sentido ficou show de bola ou não ficou? O sentido da frase ficou ou não ficou? Ficou. Então, se você utilizar boas ou ruins e a frase permaneceu com seu sentido, você sabe que você colocou o mas acentuado da forma correta. Mas o caso do mas, tia, eu expliquei aqui, mas não é algo muito utilizado. A gente sempre utiliza o ma, tá? Você conseguiu compreender? Ótimo. Então vamos lá. Na página 26, eu tenho essa tirinha. Carol, que é Carol Ana Caroline, leia para mim aí, princesa. Muito bem. Gente, me diz uma coisa aqui. Na letra A perguntou assim: por que a viúva negra acha que merecia os melhores papéis no filme de terror? Porque ela é a aranha mais. Alguém já viu uma caranguejeira? Eu já vi uma na UESB, é enorme, viu? Vi na UESB uma vez, na época eu estava na faculdade ainda, e ela desfilando, assim, ó, como se não tivesse nada. Deixa eu ver aqui que tem um aluno aqui que tá querendo entrar, deixa eu ver. Lara, entrou, Lara? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu faço o compartilhamento de tela, não aparece quem solicita, não. Então, quando for assim, quando vocês solicitarem, ver que eu estou demorando, me manda mensagem aqui, igual a aluna me mandou, viu? Porque não aparece nada na minha tela, tá? Eu vi aqui agora, tia. Eu vi aqui agora. É porque quando eu faço compartilhamento de tela, não aparece quem pediu para poder solicitar, entendeu? Deveria ter alguma coisa aqui que sinalizasse. Vou mexer nesse zoom ainda para aprender. Aí, na letra B, eu tenho assim: assinale que sentido. Ah, para quem chegou agora, estou na página 26, viu? Do módulo 3. Assinale que sentido a palavra mais acrescenta adjetivo venenosa foi de quê, gente? Dúvida, intensidade ou negação? Intensidade. Muito bem. Letra C. No segundo quadrinho, a viúva negra se caracteriza como a aranha mais venenosa que existe. E no terceiro, eles põem uma oposição a isso, falando que as caranguejeiras são as mais venenosas que existem ou sempre ficam com os melhores papéis. Muito bem. Isso está demonstrando que a interpretação de vocês está excelente. Letra D. Que palavra foi utilizada para introduzir essa oposição, gente? Mas vocês viram aí que o mas no terceiro quadrinho não tem uma vírgula antes. Por que que não tem essa vírgula antes? Parabéns, Caio, porque está no início do parágrafo e eu não posso utilizar sinal de pontuação, a não ser o caso do travessão, que vai demonstrar um diálogo, certo? Letra E.
Por quais das palavras abaixo a palavra mas poderia ser substituída, gente, sem prejuízo de sentido? Porém, qual mais que eu ensinei? Porém, entretanto, parabéns. Muito bem. Então, eu posso substituir para que a frase, quando ele fala que a frase não tem prejuízo de sentido, é aquela questão que eu sempre digo, coerência, tá? Quando mantém o sentido, o texto tá coerente. Então, vai ser por porém e entretanto. E a letra F, qual dessas palavras é o contrário de menos? Mais. Parabéns. Então, eu vi que todos vocês conseguiram aí compreender. Gente, a página 28, eu fiz com vocês aqui, ó, rapidinho, 26 e 27. Então, vocês só precisarão responder agora a página 28 sozinho, tá? Oi. Oi, tia. Tem alguém falando comigo, mas tá bem baixinho, não tô escutando.